Provérbios capítulo 3, versículo 5. Diz a palavra de Deus assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Vocês perceberam que todos os hinos hoje falaram de confiar, 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 confiar? Aleluia. É o mesmo Espírito, né? A segunda parte, os irmãos leem. O que é não te estribes? Não confia, não se agarra, não pisa no estribo, né? Não se apoie no teu próprio entendimento. Então você quer se apoiar, apoie-se na palavra de Deus, no Espírito de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Abra no Salmo 84. Apenas o versículo 12. Salmo 84, versículo 12. Diz a palavra de Deus, todos nós juntos: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. O que é ser bem-aventurado? Mais do que feliz. Bem-aventurado, não é? Então a ordem de Deus, o mandamento de Deus é que nós não venhamos nos estribar, nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas confiemos em Deus de todo o coração. E Deus diz que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Agora abra Isaías e vamos encerrar. Isaías capítulo 26, apenas o versículo 4 também. Glória a Deus. Confiai, todos nós juntos, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Podem tomar assento em nome de Jesus. Se nós fôssemos dar um título a esta mensagem, eu entendo que um bom título seria A Unção na Confiança em Deus. Ou seja, a confiança em Deus é uma fonte de poder na nossa vida. A confiança em Deus é uma das fontes mais maravilhosas de unção na nossa vida. É absolutamente impossível experimentarmos o poder de Deus, a unção de Deus, se nós não confiarmos em Deus. Bom, se nós não confiarmos em Deus, nós estamos ofendendo a dignidade de Deus, a honra subjetiva de Deus, a honra que Deus tem acerca da sua própria pessoa. Por quê? Porque a fidelidade é um dos atributos comunicáveis de Deus. A Bíblia fala de atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. A fidelidade é um dos comunicáveis, ou seja, é um dos atributos através dos quais Deus se relaciona conosco. Deus se revela para nós. Deus nos faz conhecê-lo. E a Bíblia é muito clara quando diz que Deus é fiel. Ele é leal. Se eu não confio em Deus, eu estou desconfiando de Deus. E toda desconfiança acerca
de Deus atua como ofensa contra a dignidade de Deus. Isso é coisa muito séria. Atua como desonra. Nós vivemos numa geração bem problemática, essa geração dos últimos dias, onde as pessoas não discernem o que é honra, não buscam conhecer que Deus é um Deus de honra, que ela precisa honrar para ser honrada. Nós precisamos entender isso. Foi um dos assuntos aqui no último estudo de segunda-feira, o tema da honra. E ali naquele tema nós vimos que não temos que honrar somente as pessoas que estão numa autoridade superior a nós. Essa é a honra do mundo, é a honra mundana. E as pessoas muitas vezes vêm para a igreja com essa concepção mundana de só honrar quem pode mais do que ela, quem tem mais do que ela, quem é mais do que ela. Não, à luz da Bíblia Sagrada, precisamos honrar os iguais a nós também. À luz da Bíblia Sagrada, não só os iguais, também aqueles que estão em posição inferior a nós também. Eles são dignos de honra. O empregado que trabalha na tua casa para você e você assalaria, ele é digno de honra. O empregado tem que saber que o patrão, ele precisa trabalhar para o patrão como um ser digno de honra. Nós, justos, santos, estamos iguais, todos nós, entre nós aqui, precisamos aprender a honrar uns aos outros. Isso tem que gravar com pena de fogo na tábua do nosso coração, para não entristecermos o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus ama a todos igualmente. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se nós não honrarmos aquele que nós vemos, como é que honraremos um Deus que não vemos? E aí o problema é muito mais sério, porque a desonra vai soar aos ouvidos de Deus como uma atitude de soberba, de orgulho, uma atitude de afronta contra um Deus que é bom, que é justo, que é santo, fiel, leal. Entenda. Não venhamos dar lugar. A Bíblia nos mostra que quem nos capacita a prestarmos essa honra a Deus, de confiarmos em Deus de todo o nosso coração, de confiarmos em Deus perpetuamente, não por um período de tempo na nossa vida, mas por todo o tempo da nossa vida. Quem nos capacita é o Espírito de Deus, através da ministração da palavra de Deus aos nossos corações. Cada vez que o Espírito de Deus ministra a sua palavra aos nossos corações, um dos objetivos primordiais do Espírito Santo é nos capacitar com uma devida graça de Deus sobre nós, para que nós tenhamos a capacidade de honrarmos a Deus, confiando em Deus perpetuamente, confiando em Deus de todo o nosso coração. As pessoas precisam entender isso. Não basta crer em Deus, tem que aprender a confiar nele. Não há servidão alguma do crer em Deus, um crer de alguém que não confia.
Suponhamos aqui 10 pessoas que resolvam fazer uma corrente de oração para que Deus mande chuva. E as 10 pessoas clamam aqui meia hora de tempo, de joelhos, pedindo a Deus que mande chuva. 9 vão embora para a rua como estão. Apenas uma vai lá atrás e apoia o seu guarda-chuva. Quem é que confiou? A última. Dá para entender? Confiar em Deus é algo muito mais além do que crer. Confiar em Deus demanda que você entenda que Deus, Ele atua na tua vida menos de acordo com a sua soberana vontade e muito maior o número de vezes em que Ele vai atuar na tua vida de outro modo. Qual é o modo? Ele vai atuar reagindo a uma atitude tua. No livro de Tiago, Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O chegai-vos fala de uma ação. Você toma a iniciativa e se aproxima de Deus. A tua ação, ela vai imediatamente corresponder a uma reação em sentido contrário. Qual é a reação? Deus vem se aproximar também de você. Você se chega a Ele e Ele se chega a você. Mas Ele não vai se chegar a você se você não se chegar a Ele. Ou seja, o confiar exige uma ação da minha parte. Como a fé exige uma ação da nossa parte. Porque enquanto a fé não é acompanhada de uma atitude, de uma ação da nossa parte, ainda não é fé. Era um mero crer, mas fé não é. A fé, entendam, ela é visível. Ela não é algo que você sinta, é algo que você vê. Dá para entender isso? Vamos na Bíblia para ficar mais fácil. Abre em Marcos 2:5. Porque aí, vendo na Bíblia, as dúvidas desaparecem. Segundo o Evangelho, segundo Marcos, capítulo 2, vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Capítulo 2, versículo 5. Diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, estou lendo desde o primeiro, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Agora o versículo 5, preste atenção. E Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus não sentiu a fé, ele viu a fé. Aleluia. A fé não é algo que se sinta, é algo que você vê. Por quê? Porque a fé, ela é estruturada a partir de uma atitude do ser humano. Enquanto a fé não se transforma em ação, enquanto a fé não se transforma numa atitude, não é fé.
é sentimento, é crença. Entenda em nome de Jesus. Abre em Atos dos Apóstolos para ouvirmos agora o apóstolo Paulo, se ele entende do mesmo jeito. Capítulo 14, versículo 8º e 9. E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca havia andado. E este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Paulo sequer invocou o nome de Jesus Cristo. Qual é a base dessa decisão de Paulo de não invocar o nome de Jesus Cristo? É que ele tinha visto algo. Ele havia visto alguma coisa. E a Bíblia diz que o que ele viu com os olhos foi alguma coisa chamada fé. O que é a fé? Bom, a Bíblia chega ao ponto de zombar da incredulidade. Quando ela define fé, a Bíblia zomba da dúvida, dizendo que a fé é a certeza daquilo que você espera. E é a prova daquilo que você tem esperança de tomar posse. Aleluia. É o título de propriedade, é a evidência, é a prova, certeza do que espera e a prova daquilo que você não vê, diz a Bíblia. Aleluia. Mas o que você vê? A fé você vê. Por que a Bíblia está zombando da incredulidade? Está zombando da dúvida? Porque a Bíblia está enxergando vitória no meio da derrota. Quando todos enxergam derrota, a Bíblia enxerga vitória. Quando todos que não têm fé olham e veem derrota, aquele que tem fé vê vitória. Quando todos que não têm fé olham e veem cura de uma enfermidade, ou melhor, veem uma enfermidade, veem uma doença, outra pessoa olha e vê saúde no lugar da doença. Entenda, isso é uma zombaria. Deus está zombando de quem? A Bíblia está zombando de quem? Da incredulidade, da falta de fé. A fé é a certeza. Tudo que é menos do que certeza não é fé. Paulo sequer invocou o nome de Jesus. Por quê? Porque ele ficou impressionado de ver a fé na vida da pessoa. Quantas vezes, ora, no texto que nós lemos, quantas vezes você vê Jesus operando milagres e quando ele vê a fé, ele não ora, não profere nenhuma palavra de poder, de fé. Ele fala para a pessoa: pode ir embora. Pode ir embora. É o máximo que ele fala. Porque ele viu a fé. O grande problema é quando nós nos aproximamos de Deus sem a fé. O que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 6? Diz que todos aqueles que se aproximam de Deus devem se aproximar de Deus crendo que Ele existe, não é? E sabendo, conhecendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Porque sem fé, está no início do versículo, é impossível agradar a Deus. Sem fé, não há nenhuma possibilidade de agradar a Deus. Ora, o nosso compromisso é de fazer tudo aquilo que agrade a Deus. Jesus disse: eu não faço nada que não seja do agrado de meu Pai. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso exemplo. Aleluia. Ora, se sem fé é impossível agradar a Deus, e todos aqueles que se aproximam de Deus devem se aproximar crendo que Ele existe e de que Ele recompensa a fé, eu tenho que me aproximar com fé. E fé é algo visível, audível. Entenda, a fé pode ser vista, pode ser ouvida. Fé importa em agir. Então, o primeiro requisito fundamental para que nós venhamos a nos relacionar com Deus a nível de confiar em Deus é entendermos que essa confiança demanda de nós uma atitude. Senão não é confiança. E se nós não nos aproximarmos de Deus com fé, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que para Ele não há impossíveis, se nós não nos aproximarmos dessa maneira, então o que sobra? Sobra dizer que Deus é mentiroso. E há muitas pessoas que acabam se desviando do Evangelho por terem dúvidas se Deus mente ou se não mente. Se Deus é verdadeiro ou mentiroso. Há muitas pessoas que abandonam o Evangelho porque tiveram uma experiência errada, fruto de um desconhecimento bíblico, e uma experiência que elas não esperavam acontecer. Por quê? Porque Deus não obedece à nossa lógica. Deus, Ele é sobrenatural. E um ser sobrenatural é um ser ilógico, que não cabe na caixinha da nossa lógica. As pessoas se assustam, se decepcionam, e por não entenderem vão embora, abandonam o próprio Deus e lançam a própria alma em toda a eternidade fora da presença de Deus. Você não vai encontrar, pelo menos eu tento até hoje, eu tento encontrar algum milagre que não dependeu de uma atitude da pessoa que recebeu o milagre. Eu ainda não encontrei, mas estou aberto à pesquisa. Se vocês quiserem se atrever a pesquisar, procurem. Procurem algum milagre em que a pessoa que vai receber o milagre não praticou alguma ação. Eu não encontrei. Isso me ensina o quê? Que Deus, antes de operar na minha vida ou na tua vida, de acordo com a sua soberana vontade, antes, a prioridade dele é operar na tua vida em reação a uma atitude tua. Muitas pessoas não recebem milagre porque elas vivem de blá 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 e não, sentimento também, mas não praticam uma atitude. Não dão um passo adiante. Não dão um passo à frente. O milagre não acontece. Se Deus é um Deus que age por reação à nossa ação, Ele disse assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então a ação é minha, de buscar a Deus de todo o coração. Se eu buscá-lo, eu vou encontrar. Ele vai reagir. Ele vai se deixar ser encontrado. Olhem para a travessia do Mar Vermelho. Na travessia do Mar Vermelho,
o mar não abriu, diz a Bíblia, enquanto Moisés não feriu as águas. Deus reage à atitude do homem. Por isso, Moisés estava orando a Deus e Deus falou: tu vai ficar orando aí, orando, até quando tu vai ficar orando? E aí, fé, bonitão? Fé é atitude. Qual é a atitude que você vai tomar? Como assim? O que tu tem na mão, rapaz? Fere a água. A fé demanda atitude. A fé exige que você, antes de Deus, dê o primeiro passo. Para o milagre na tua vida, é Deus quem te acompanha, não é você quem acompanha Deus. É Ele quem te acompanha. Ele age em reação a você. Qual é o erro das pessoas? É que elas botam tudo na conta de Deus. O encargo é todo de Deus. Não, quando Deus quiser, Ele vai fazer. Eu sei que Deus me ama. Quando Ele quiser, Ele vai aparecer. Quando Ele quiser, Ele vai... Para com esse negócio. Abre a mente e entende a palavra de Deus. Essa é a tua lógica. Mas Deus não é... Ele é totalmente imprevisível. Deus é absolutamente imprevisível. Deus vem por... Tu está esperando Ele pela esquerda, Ele vem pela direita. Entenda. Espera Ele, vem orando no sentido de algum propósito teu, aí Ele cumpre o dele na frente do teu. Porque a Bíblia diz que há tempo e modo para todo o propósito dele. Entenda em nome de Jesus. No Pentateuco hebraico, que nós conhecemos por o nome de Torá, está redigido em hebraico esse versículo que diz que Moisés feriu as águas. E isso está redigido em português. Mas no hebraico, quem quiser pesquisar e comprovar, eis aí o desafio para você fazer uma ótima pesquisa. Lá no hebraico está escrito diferente. De uma maneira mais profunda, em que Deus vai dizer assim, que Moisés feriu as águas. No momento que ele feriu, um homem, que Deus não cita o nome, sai do meio da multidão, e esse homem entra nas águas. E Deus esperou que as águas chegassem no queixo dele. E aí soprou um vento oriental que abriu o mar. Uau! Isso é consolador para a minha vida. Isso é consolador, não sei para a tua, mas para mim isso é consolador. Sabe por quê? Porque há momentos na minha vida que Deus espera primeiro a água chegar aqui embaixo do nariz. Ele me leva a provar a minha fé a um limite, que o limite é o nariz, está quase afogando já. E o mar só abre quando a água toca no queixo. Enquanto as águas não tocam no queixo de muito crente, o mar não abre. O mar não abre. Aleluia. Então a nossa visão da língua portuguesa, na nossa tradução, ela está muito mais aquém do que a língua hebraica. Porque a língua hebraica consegue nos conduzir a uma realidade muito mais grave. A ponto de nós olharmos a narrativa em português e parecer poesia de tão simples. Mas no hebraico não foi simples, não. Alguém teve que sair
entrar nas águas, molhar os pés nas águas e se afundando com as águas na coxa, na cintura, na barriga, no peito. E lá no hebraico diz: quando as águas chegaram no queixo da pessoa que ia sufocar, soprou o vento oriental e separou o mar. Esse é o agir que muitas vezes Deus espera na nossa vida. Esse é o atuar que precisamos confiar em Deus para tomar a atitude de praticar. Aleluia. A Bíblia diz que, não vou para a palavra porque vocês conhecem o texto, se eu for toda hora a pregação não anda. Naquela passagem de Josué, quando ele vai atravessar o rio Jordão, a Bíblia diz que as águas do Jordão, elas só abriram quando os levitas puseram os pés na água. Depois vocês meditem na palavra em casa. Enquanto os levitas não praticaram uma ação, a reação de Deus não veio. Não veio. Olha para Jesus, dizendo: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Qual é a ação? Pedir. E a reação é te dar. Buscai e achareis. Qual é a ação? Buscar. O que é que você acha? A reação de Deus. Você vai achar. Batei e abrir-se-vos-á. O batei é a ação. O abrir-se-vos-á é a parte de Deus. O que não é possível é colocar tudo no colo de Deus para Ele fazer e você e eu, nós não fazermos nada. Não praticarmos nenhuma atitude de fé. Ficamos no limbo do crer. E creio para lá, creio para cá. Não é? Igual o sujeito no mundo. Você crê em Deus? Ele vai dizer: eu creio, claro. Claro. Como muito crente crê também. Crente que não tem fé, não tem atitude, não tem ação, só crê. Entenda em nome de Jesus Cristo. É indispensável a nossa atitude, a nossa ação, para que Deus possa atuar em reação a cada um de nós, naquilo que nós queremos de Deus na nossa vida. Se nós não nos lançarmos, Deus não se lançará, porque para Ele o que é fé é atitude. O que é fé é ação, é agir. Entenda em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Aleluia. Você vê, por exemplo, Lázaro. O que aquele milagre de Lázaro nos ensina a esse respeito? Ensina o seguinte: o corpo de Lázaro podia estar putrefazendo, putrefeito, apodrecido. Mas não há milagre se o homem primeiro não tira a pedra. Perceberam? Para Deus não era importante se ele estava morto de um dia, de algumas horas ou de 4 dias. Ou se era só caveira, já foi comido tudo pela terra. Para Deus isso não é importante. Deus tem poder para, na palavra dele, fazer carne, fazer nervos, fazer tudo, pelo poder de vida do Espírito Santo. Olha o vale de ossos secos de Israel. Profetiza. Quando Ezequiel profetizou, começou a aparecer carne, começou a aparecer nervo.
e juntando osso sobre osso. Então, para Deus, não importa se são 4 dias, ou se são 40 dias de morto, ou se está só o esqueleto. Para Deus isso não tem valor, não tem importância, não tem dificuldade. Mas o que importava para Deus em relação ao milagre, para ele acontecer? Alguém tem que tirar a pedra. Não é Jesus quem vai tirar. Aquele milagre só foi possível porque alguém tirou a pedra. Esse que tirou a pedra agiu por fé. Agiu por fé. E a fé foi visível. Qualquer um que estivesse ali via com seus olhos a fé daquele homem ou daqueles homens arrastando a pedra. Em obediência a quê? A palavra de Cristo. Toda atitude de fé está fundamentada na palavra de Cristo. Deixa eu te ensinar algo. Às vezes as pessoas dizem que não têm fé porque não têm certeza sobre a vontade de Deus a respeito daquilo que elas pedem. E como elas não têm certeza da vontade de Deus, elas se sentem inseguras, elas se sentem vulneráveis e não conseguem agir com o espírito de ousadia na fé, espírito de intrepidez, de audácia na fé. Você precisa entender uma coisa: as promessas de Deus na sua palavra, elas são promessas gerais. Ou seja, não há ali nenhuma promessa individual para mim e para você. São promessas gerais para todos. Ok? O que acontece? Acontece que, uma vez que nós conheçamos a palavra de Deus, nós tomamos posse de uma promessa geral. Eu estou enfermo. Eu tomo posse de uma palavra, por exemplo, que está em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, que diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto é uma promessa geral que eu tomo posse individualmente. O problema é que quando nós tomamos conhecimento de uma promessa geral, nós usamos a palavra de Deus. Basta. Mas o Senhor Deus, Ele é soberano. Deus não é obrigado a fazer com todos do mesmo jeito, do mesmo modo. Deus é Senhor também individual de nossas vidas. E há um propósito, há um tempo e um propósito específico de Deus para cada um de nós. Quem é que me garante que no meu caso específico da minha enfermidade, quem é que me garante que Deus vai me curar? Eu posso me apoiar exclusivamente na palavra de Deus? Posso me apoiar e devo. Porém, como eu estou
pegando uma promessa geral e trazendo para a minha vida de forma individual, eu preciso de um discernimento do Espírito Santo para saber se Deus vai operar um milagre como eu quero na minha vida. É aí que muita gente entende o mover de Deus, o atuar de Deus, ou não entende. E muitos se entristecem, até se desviam do Evangelho. Ou seja, não é através da palavra de Deus que você consegue entender se Deus vai atuar abonando o teu pedido de oração para aquela determinada cura. Não é com a palavra de Deus. Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo, o Espírito dele. Nós precisamos de, nessa relação com o Espírito Santo de Deus, nessa relação, nesse relacionamento de habitação do Espírito na nossa vida, nós precisamos buscar do Espírito o discernimento para saber como será o mover de Deus, que está na palavra de forma geral, mas como será e se será no meu caso concreto. Se nós não tivermos o discernimento do Espírito, o que é que acontecerá conosco? Nós vamos orar, orar e orar pela cura de uma pessoa. A cura não vai acontecer. Vamos nos entristecer, ficar desorientados sem entender Deus. É porque não entendemos a Bíblia. Não conseguimos, apenas à luz da Bíblia, pegar milhares de promessas gerais que Deus pretende fazer com todos, para descobrir no meu caso específico. O teu caso específico, quem vai discernir para você é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus. O Espírito Santo é apto a discernir as profundezas de Deus. Entende porque muita gente às vezes, poxa, nós oramos tanto pela pessoa e a pessoa acabou morrendo. Isso é um dilema que eu tenho enfrentado há 30 anos na igreja. Aonde está o ponto da nossa vulnerabilidade? Está nisso. Pegamos uma promessa de vida, de saúde, que é geral, da palavra de Deus, mas não buscamos o discernimento do Espírito para saber naquele caso concreto qual é o propósito de Deus. Dá para entender? A partir de hoje, você vai orar pelas pessoas, sim, até para a cura delas. Agora, não se entristeça, não abandona Deus, não abandona a igreja por falta de entendimento bíblico. Se o Espírito de Deus não te revelou, não te deu discernimento daquilo que vai dentro do propósito de Deus, daquela situação concreta, não se desvie. Deixa Deus ser Deus. Continua confiando nele, ele é fiel. Aleluia. Entenda em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não fica nessa história de vou dar tempo para Deus. Mas que tempo você está falando?
Ah, pastor, eu tenho que esperar Deus? Sim, tem que esperar. Você tem que agir, tem que dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo, agora espera nele. Ele é soberano. Espera, aprofunda a tua comunhão com ele. Aprofunda a tua comunhão com o Espírito. Pede ao Espírito que te dê entendimento e discernimento para aquele caso concreto, para que você não venha se surpreender com aquilo que vai acontecer e não seja mais um desviado na estatística dos desviados. Mais um sem compreender Deus, sem conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Há coisas que você não consegue só com a palavra. Você precisa do Espírito. Se você conseguisse só com a palavra, para que o Espírito? Jesus disse: melhor para vocês é que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá a vós. E ele veio para habitar e ficar conosco para sempre. Então a palavra vai me mostrar a promessa geral, mas é o Espírito, na minha comunhão com ele, quem vai me dar inspiração, sabedoria, discernimento para entender se aquela promessa vai se cumprir naquele caso ali, ou se aquela doença é para a morte. Peguei a doença, mas isso vale para qualquer promessa. Aleluia. Então para com essa meninice. Ah, eu orei por fulano e cicrano. Eu também já orei por um monte de gente. Já lutei bravamente de madrugada e de manhã aconteceu da pessoa morrer. O que faltou? Faltou o Espírito me dar discernimento. O que te faltou? O Espírito te dá discernimento. Não se agarra a uma promessa geral na Bíblia, aplica a quem você quer aplicar e fique ali achando que Deus é escravo daquela lógica tua humana. Aleluia. Deixa Deus ser Deus. O primeiro passo é teu. Tem que agir. Sem agir não há fé. Sem agir não há confiança. O que há é lero-lero, mais nada, blá, 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 não há confiança. Deu o primeiro passo, agora espera no Senhor. E Ele concederá o que deseja o teu coração. Mas quando, pastor? Para de falar em quando com Deus. Para, por quê? Porque o teu quando é cronos, o quando de Deus é kairos. O teu tempo, cronos, o teu quando é contabilizado por você em dias, semanas, meses, anos. O de Deus não, para Ele um dia são 1000 anos e 1000 anos é um dia. Ele é um Deus atemporal. O tempo de Deus, me permita a redundância, é um tempo sem tempo. Como é que eu vou impor o meu cronos para Deus? Ah, pastor, eu dou 10 dias para Deus me responder, senão eu saio da igreja. Que papo é esse? Conversa de sanatório? Isso não é gabinete pastoral, é sanatório. Você corre o risco de Deus levar 10.000 anos para atender o teu pedido. Porque para Ele, no kairos dele, um dia é como 1000 anos. Tu deu 10, então tu deu 10.000 anos para Ele. E Ele continua sendo verdadeiro. Daqui a 10.000 anos na eternidade, ô bonitinha, vem cá. Deixa eu te abençoar com uma resposta de oração. Deus fez isso com Moisés. Quero ver tua glória, quero ver tua glória. Eu fico igual um bebezão ali querendo ver a glória. Deus falou: Moisés, olha só, não há aquele que possa estar vivo e veja a minha glória, veja a minha presença. E Deus suou para tirar isso da cabeça de Moisés e não conseguiu.
Mas Deus não deixa a oração sem resposta. 1000 e tantos anos depois, Deus falou: Moisés, vem cá. Vou responder a tua oração de 1000 anos atrás. Vai lá no Monte da Transfiguração que tu vai ver minha glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai lá, leva Elias contigo. Pega ele na carona com ele e vai embora lá. Tu vai ver minha glória lá. Entenda em nome de Jesus Cristo. O teu tempo é Kairós. Ou melhor, esse é tempo de Deus. É um tempo sem tempo. É um tempo que não tem dias, não tem meses, anos. Não tem como contabilizar. Não tem como numerar. Esse é o relógio de Deus. Então nunca chegue para Deus e diga: te dou 10 dias, te dou 30 dias. Ah, Jesus, eu fiz um jejum de 40 dias. É o tempo que eu te dou até o final do jejum, senão eu vou embora. Olha que ele paga para ver, hein? E deixa aí mesmo. Depois volta quebrado igual arroz de terceira. Aleluia. Entenda em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus diz na sua palavra em Eclesiastes 3 que há um propósito para Deus. Aleluia. O Salmo 103, versículo 14, diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Por essa razão, você também não deve dar prazo para Deus em nada. Porque Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe os teus limites. Melhor do que você, Ele compreende as tuas limitações. Ele não vai te dar, Ele já disse isso na Bíblia, uma aprovação que você não suporte. E mesmo que você suporte, Ele diz na Bíblia que Ele é tão misericordioso que junto com a aprovação Ele te dá o escape. Porque Ele é misericordioso. Então não tenta Deus. Não tenta Deus com palavras jogadas ao vento. Não tenta Deus impondo tempo cronos para Deus. Não faça isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos aqueles conhecem o versículo Romanos 8,37? O que é que diz lá em Romanos 8,37? Diz que nós somos mais do que vencedores. Você entende o que quer dizer mais do que vencedor? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mais do que vencedor significa uma pessoa que rompe as suas próprias limitações. Você diz para Deus: Deus, eu só tenho forças para dar um passo, não sobrou mais força nenhuma. Deus vai dizer para você: você vai dar 3 passos. Mas eu já te falei que eu não posso, não consigo. Você vai dar 1 e eu vou te capacitar a dar mais 2. E Deus te introjeta poder dele e você se surpreende. Você quebra a tua lógica e se surpreende, dando os 3 passos. Entenda em nome de Jesus. Quando você dá os 3 passos, Deus olha para você como mais do que vencedor. Você rompeu as tuas próprias limitações. Nós somos chamados para sermos mais do que vencedores. Porque Deus não nos quer escravos, limitados dentro dos aspectos naturais das nossas limitações. É Ele quem te capacitará a você dar mais passos do que a tua própria capacidade. E quando você dá esses passos e vai além da tua capacidade, lembre-se, foi Ele que quis te fazer mais do que vencedor. Amém?
é aquele que vai além do seu limite. Aleluia. Vocês lembram daquela história que eu contei aqui na última pregação? Falando sobre o rei Davi, que guerreou contra os filisteus? Pois bem, naquela história há uma outra lição maravilhosa que eu trago para essa mensagem. Eu disse para vocês que aquele que confia tem que agir, depois de agir tem que esperar, e agora vem a terceira exigência de Deus: tem que seguir os passos de Jesus. Tem que seguir a Deus. Jesus falou: aquele que me segue, tome a sua cruz e siga-me. Então a ordem de Deus é que nós sigamos a Cristo. O que é seguir a Cristo? Tem muita gente que acha que seguir a Cristo é ficar observando os sinais de Deus. Não tenho nada contra essa fé, tá bom? Mas do ponto de vista da palavra de Deus, seguir a Cristo é muito mais do que observar sinais de Deus. Seguir a Cristo do ponto de vista bíblico é muito mais porque exige do seguidor ou do discípulo que pise nos exatos lugares em que Jesus pisa. Isso é seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é seguir placas, não é seguir sinais pura e simplesmente. É mais profundo, é dar os passos como se Jesus fosse. É imitar Jesus dando os mesmos passos que ele daria numa situação qualquer. Isso é seguir a Cristo. Pisar onde Jesus pisa. Fazer o que Jesus faz. Dizer o que ele fala. Isso é seguir a Cristo. Aleluia. Ali naquela passagem, segundo o livro de Samuel, capítulo 5, eu disse a vocês que os filisteus, quando souberam que Davi havia sido erigido a rei de todo Israel, foi a terceira unção de Davi. A primeira foi quando ele era jovem, né? Recebeu a unção do vaso de azeite pelas mãos de Samuel. Teve a segunda unção, em que ele foi erigido rei de Judá, e agora a terceira unção, quando ele assume o reinado sobre todo Israel. Muito bem. Nessa terceira unção, quando os filisteus tomam conhecimento, eles partem em guerra contra Israel, e o propósito deles é prender Davi. Davi, eu disse a vocês naquela pregação, Davi imediatamente pôs-se a consultar a Deus. Desceu à fortaleza, entrou no templo e foi consultar a Deus. Aleluia. E ali, consultando a Deus, ele fez duas perguntas para Deus. Primeira: devo ir à guerra? Devo atacá-los? Deus respondeu: vai à guerra e os ataque. Segunda pergunta: o Senhor vai me dar vitória? Deus respondeu: sim, pode ir que eu vou te dar vitória. Davi foi, guerreou, voltou com os despojos, muitos e muitos milhares de filisteus mortos, mas muitos milhares também sobreviveram, voltaram para seu país, e durante 1 ano eles continuaram maquinando uma próxima guerra contra Israel. Ao final de 1 ano, resolveram atacar Davi novamente, agora não com o propósito de prender, mas matar Davi. Bom, é possível que nós imaginássemos o seguinte pensamento na mente de Davi: se eu fui à primeira guerra, orei a Deus, Deus foi comigo, não tem mais razão para eu orar a Deus, consultar a Deus. Eu acho isso uma perda de tempo tremenda. Foi assim que aconteceu? Não.
Não. Davi, ele se revela nesse aspecto como um homem que se mantém seguindo os passos de Deus, ok? Ele não deixa o coração dele se ensoberbecer, se vangloriar de ter sido vitorioso numa guerra e por obviedade não precisar mais orar a Deus e pedir permissão a Deus. Ele desce a fortaleza, entra no templo, vai orar a Deus e pergunta a Deus: Deus, eu devo ir à guerra contra eles? Eu devo atacá-los? Deus diz: não. Uau! Não. Você vai fugir deles. Você vai recuar. O Senhor vai entregá-los nas minhas mãos? Não. Eu estarei na guerra. Vou te dar um sinal. Aleluia. E aí a Bíblia diz que ele recuou. Deus mandou que ele se escondesse dentro da floresta com os exércitos dele. O ato dele se esconder na floresta significava entregar Jerusalém de mão beijada para os filisteus. Agora imagina a prova que a palavra de Deus impôs a Davi. Ele vendo os filisteus tomarem Jerusalém, invadirem a terra de Israel e não poder fazer nada, não poder dar um passo. O passo de Deus mandava para cá, ele não podia dar um passo em outra direção. Se põe no lugar de Davi. Como você agiria? Bom, é bom que você tivesse agido exatamente como Davi agiu. Ele agiu como um verdadeiro seguidor de Deus. Para Davi, ele não tinha que seguir sinais. Ele tinha que seguir a ordem de Deus. Ele tinha que seguir a palavra de Deus nua e crua. Deus disse: foge, entrega Jerusalém, deixa invadir, não te preocupa, foge, pega os exércitos, se coloca embrenhado no meio da floresta. Eu vou te dar um sinal. Quando você ouvir o badalar das copas de amoreira emitirem um ruído como um som de marcha de um exército, sou eu quem estou indo à frente de vocês. Venham na minha retaguarda para eu dar vitória a vocês. Isso é confiar em Deus. Confiar em Deus não é seguir sinais. Confiar em Deus é pisar onde Jesus pisaria. É fazer o que Jesus faria. Jesus disse muito claramente: eu não faço a minha vontade. Tudo que eu faço, eu primeiro tenho que ver meu Pai fazendo. Meu Pai fazendo significa, meu Pai dá um passo assim, eu imito a Ele e dou o passo no mesmo lugar. Qual é o nosso problema? É que nós somos muito democratas. Vivemos em regime democrático, onde ninguém respeita ninguém, ninguém respeita nada, todo mundo é cheio de direitos, poucas obrigações ou quase nenhuma. Então dizer para os seres humanos de uma geração como essa, que tem uma liberdade de não honrar ninguém, não fazer absolutamente nada fora da sua vontade, dizer para ele seguir o passo de Cristo é quase que pedir o impossível, porque isso soa ofensivo ao orgulho do homem, isso soa ofensivo à autoestima exagerada das pessoas. Mas
Entenda, do ponto de vista de Deus, se eu não seguir os passos de Jesus, ou seja, se eu não fizer o que Ele manda fazer, se eu não obedecer de forma literal, radical ao que Ele manda fazer, eu não sou discípulo dele. Eu estou indo por minha própria conta e vontade. Para encerrar, falei para vocês que quem confia, age. Fé é ver. Fé é vista. É visível. Audível. Falei para vocês que quem age, dá o primeiro passo e espera o de Deus a reação. Tem que esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Tem que esperar. Terceiro lugar, a Bíblia nos manda a seguir os passos de Jesus. E em quarto lugar, tem que crer de uma maneira inabalável na palavra de Jesus, na promessa de Jesus. Que promessa? A específica. A geral, eu já expliquei. Você tem que buscar o discernimento do Espírito para saber como Deus fará no teu caso. Mas Deus, Ele não diz só, não fala só, não entrega só mensagens de modo geral concernentes às suas promessas. Fiquem atentos, nós somos igreja pentecostal, que significa Deus é vivo aqui dentro. Não adoramos um Deus de pau, nem um Deus de louça. Não adoramos boneco. Não nos relacionamos com bonecos. Deus é vivo, Deus fala. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Ele fala, Ele brada. Quando Ele quer te fazer uma promessa especial, uma promessa específica, Ele vai falar com você. Mas quando Deus disser a você da promessa específica, ai de você que não siga os passos dele. Ai de você que você viole esta mensagem em qualquer dos seus aspectos. Vou te dar um exemplo. Capítulo 21, quem quiser abrir, abra para conferir. Versículo 18 do Evangelho de João. Jesus faz uma promessa não geral, ele faz uma promessa olhando no olho de Pedro. Ele diz assim: Pedro, tu vai envelhecer, garotão. Tu vai ficar velho. Quando tu ficar velho, e aí Jesus fala um monte de coisas. Mas eu quero que você fixe essa promessa. Tu vai ficar velho. É promessa específica. Pelo menos de 60 tu passa. Se a Constituição do país falar que velho é só depois de 65, pelo menos de 65 tu passa. Ninguém te mata aos 50. Nenhuma enfermidade te mata aos 50, aos 40. Por quê? Porque Deus te fez uma promessa específica. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Deus revelou ainda por profeta: a palavra que eu enviei, ela vai para aquilo que eu a designei. Quem é que vai dizer o contrário? Pedro ficou com aquilo na cabeça. Eu vou ficar velho. Eu sou imortal.
eu sou imortal até os 60 anos. Ou 65. E aí vem o livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 12. Tiago tem a cabeça cortada por Herodes. Que Herodes era esse aí? Bom, para você entender quem era esse Herodes, vou te falar um pouco da linhagem dele. O avô dele, gente boa, ele mandou matar os infantes da época do nascimento de Jesus, com medo de Jesus levantar-se como rei. O avô dele é quem mandou matar as crianças. Esse avô teve um filho que também tinha o título de Herodes, porque Herodes não é nome, é título. Da mesma região. E esse era mais demoniado do que o pai. Esse mandou matar a própria esposa. E quando nasceu o filho homem, ele mandou matar o filho homem também, com medo daquela criança crescer e tomar o trono dele. Mas houve um outro filho, que foi esse Herodes do tempo de Pedro e de Tiago. Dentro da mesma prisão estavam Pedro e Tiago. E esse Herodes, neto do que assassinou milhares de crianças, filho daquele que matava filho seu e matava a esposa, ele resolveu mandar matar Tiago. E a Bíblia diz que ele mandou cortar o pescoço de Tiago. A igreja a qual Tiago pertencia não estava muito boa das pernas em oração. Ninguém orou muito. E aí a morte aconteceu. Tiago não tinha a promessa que Pedro tinha. Tiago nunca recebeu uma promessa de Jesus dizendo: quando tu fores velho. Então ele rodou nas mãos do assassino. A igreja não orou. Todos pagaram preço. E a Bíblia diz que Herodes mandou avisar Pedro. Chegou ao conhecimento de Pedro que Pedro era a bola da vez. O único obstáculo é porque estava chegando a Páscoa. E Herodes não queria um levante contra o governo dele. Então Herodes disse: eu corto o teu pescoço, eu te mato assim que a Páscoa acabar. Mas Pedro tinha uma promessa de Cristo Jesus. E na promessa diria que ele só morreria como idoso. Enquanto ele não chegasse à velhice, não morreria. E ele ainda tinha uma idade jovem, bem jovem. Aleluia. Aí você entende por que Pedro dormiu aquela noite num sono de uma profundidade invejável. Aí você compreende o porquê do anjo ter dificuldade até para acordar Pedro. Na minha mente, Pedro pensou assim: esse camarada folgado, ele não sabe que eu sou imortal? Assassino bobão. Só porque fez isso com Tiago. Tiago não tinha promessa, a igreja não estava orando. Mas eu tenho uma promessa específica, dita pelos lábios do próprio Cristo. Aí você entende por que Pedro
dormiu de maneira tão profunda, porque ninguém de sã consciência, salvo um louco, conseguiria dormir minimamente sequer com uma sentença de decapitação para o dia seguinte. Bom senso, obviedade. Ninguém de sã consciência conseguiria. No mínimo ia bater uma insônia. No mínimo ia dar uma taquicardia de madrugada. Aceleramento do coração, das batidas cardíacas, transtorno de ansiedade. Não aconteceu nada disso. O cara dormiu, mas dormiu de apagar. Deus mandou o anjo para acordá-lo. Que dificuldade para acordá-lo. A Bíblia diz que o anjo falou: calça a tua sandália, tem pressa não. Bota a tua capa, lá fora está frio. É inverno, está muito frio lá na rua, põe tua capa, está todo ajeitadinho, tá? E ele está dormindo ainda. Ele ainda está dormindo. Ele só vai acordar quando ele chega na rua, que ele toma aquele vento frio na cara. Aí ele desperta, fala: ué, eu não estava sonhando não? Está na Bíblia. Você está entendendo? Como é que um homem que tem uma promessa de Deus age? O outro doido para cortar o pescoço dele e derramar o sangue dele, já com sentença assinada, execução, tudo preparado para de manhã perder o pescoço. E ele não dá a mínima. O que se chama isso, gente? Confiar em Deus. Quem tem promessa de Deus não morre, irmão. Quem tem promessa específica não morre. Não se apoie só nas promessas gerais. Esse é o segredo. Busca a comunhão com o Senhor. Busca a comunhão com o Senhor. Aí o Senhor, na intimidade contigo, fora da generalidade das promessas, Ele vem na especificidade e diz: fulano, estou prorrogando o teu número de anos na terra. Tu virou imortal. Tu virou imortal. O que Deus fez com Isaías? Isaías, vai lá e fala com o rei Ezequias que eu estou acrescentando 15 anos a ele. 15 anos de imortalidade. 15 anos de imortalidade. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade teria poder para mandá-lo para outro mundo. Você está entendendo a palavra de Deus? O crente pentecostal, ele não se apoia nas promessas gerais. Só não. Ele cria um relacionamento de intimidade com Deus, para Deus ir paulatinamente revelando a ele as promessas específicas da vida dele. Foi essa promessa específica que fez Pedro zombar do assassino sanguinário intitulado Herodes. Fez ele zombar. Bichinho nunca dormiu tanto na vida dele. A paz que vos dou, disse Jesus, não vou lá dou como o mundo a dar. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor para todo sempre. Amém. Aprofunda o teu relacionamento com o Senhor. Crie um caderninho na tua casa de promessas específicas de Deus. Aquele caderninho, ele vai marcar
na tua vida, paulatinamente, te dando segurança da promessa específica. Aleluia. Não se apoia nas promessas gerais. São ótimas, devemos usá-las nas nossas orações sempre, mas não nos apoiarmos exclusivamente nelas. Você é crente pentecostal. Você é servo do Deus Altíssimo. Aleluia. E se eu estou pregando aqui para alguém que ainda não é crente, toma essa decisão. Faz essa escolha em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Porque Deus quer inaugurar na tua vida um relacionamento de intimidade contigo. Deus quer inaugurar na tua vida um relacionamento a ponto de Deus fazer a você, especificamente, no meio de centenas de milhares ou milhões de pessoas, Deus fazer promessa específica para a tua vida. E você vai se apoiar nessas promessas. Essas promessas são curativo, são curadoras. Essas promessas são libertadoras. Pedro tinha todos os motivos para transtorno de ansiedade, para encher a cara de Rivotril. Tinha todos os motivos para se entupir de suco de maracujá, calmante de todo dia. Tinha todos os motivos, mas por que ele não fez? Ele tinha uma promessa. Aquela promessa era a segurança dele. Quem tem promessa de Deus específica na sua vida, está se lixando para macumbaria, está se lixando para bruxaria, está se lixando se tem corrente de feitiçaria, se tem boneco de vodú, se alguém tem ciúme, se alguém tem inveja, se tem olho gordo, se tem olho grande. Ele está se lixando porque ele tem uma promessa. Ela tem uma promessa específica na sua vida. Enquanto vigorar a promessa específica, entenda, o diabo não pode nada, a morte não pode nada, a doença não pode nada, quem te quer mal não pode nada. Entenda em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em um nome de Jesus Cristo, Senhor, estabelece com teu filho e com tua filha um relacionamento, Pai, à base de promessas específicas para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, se houver alguém entre nós, Deus, que ainda não tem uma promessa específica tua, Senhor, inaugura essa promessa, Pai, na vida da tua filha. Toma o vaso, toma o profeta, toma, meu Deus, fala com ela em sonho, fala com ela em mistérios, Pai. Em nome de Jesus, fala com teu filho. Oh, meu Deus, estabelece, meu Deus da glória, o pacto, estabelece uma aliança, estabelece, meu Deus da glória, a promessa específica na vida da tua filha, na vida do teu filho. Sustenta ele com a tua palavra específica, com a promessa específica, Pai, para que ele possa crer e vá crescendo em crer, crescendo em fé, meu Pai. Em nome de Jesus, ajuda o teu filho a agir, ajuda o teu filho a agir, ajuda a tua filha a confiar, agindo, ajuda o teu filho a dar o primeiro passo, Pai. Te revela para ele, te revela para ela como Deus de reação, Pai, de reação, um Deus que reage à ação do homem, um Deus que reage à ação da mulher de Deus, um Deus que reage à ação da igreja. Opera, Senhor, opera o milagre, Pai, opera o milagre em cada vida, opera com o teu propósito, meu Pai. Há um propósito, Senhor, específico, meu Pai da glória, na vida do teu filho contigo. Há um propósito específico na vida da tua filha. Aí operando, Senhor, cai por terra todo o poder das trevas, cai por terra todo o demônio, cai por terra todo o mal, todo o espírito
espírito de inveja, todo espírito de ciúme, cai por terra em nome de Jesus. Toda enfermidade, cai por terra em nome de Jesus. Toda divisão na família, toda divisão entre a mãe e o filho, entre a filha e a filha, em nome de Jesus, cai por terra em nome de Jesus. Toda dilaceração da família, cai por terra em nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Senhor, dá vitória aos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Igreja, glorifica o Senhor. Não se acomoda de boca fechada. Quem quer que tu feche a boca é o diabo. O diabo quer silenciar você. O demônio quer te silenciar, mas o Espírito não. Enquanto está glorificando, o Espírito está preparando promessa. O Espírito está preparando promessa na tua vida, específica na tua vida. Então abre a tua boca. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, em nome de Jesus. Enquanto tu glorifica, o anjo do Senhor está visitando tua família. Enquanto tu glorifica, anjos de Deus estão indo na tua casa, no teu trabalho. Então glorifica, glorifica, exalta, exalta, exalta. Diga para Deus: Deus, faz promessa para mim, papai. Faz promessa para mim, papai. Vai, Senhor, vai, Senhor. Eu aprendi nessa manhã a confiar na tua promessa, a confiar na tua palavra. Faz, Pai, faz, Pai. Toma o vaso, toma, Senhor, toma o teu Espírito, toma, meu Pai, toma, Senhor. Aí operando, Senhor, mediante a fé dos teus filhos, opera, mediante a fé dos teus filhos, opera, opera, para louvor da tua glória, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Recebe o revestimento do Espírito, recebe a unção do Espírito, recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cai, Senhor, cai, Senhor, cai, Espírito Santo, sobre essa igreja com o teu poder, cai com o teu poder, cai com o teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrama, 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 derrama da virtude do teu Espírito. Xarabacanterebia suriandarai, treple plopla show, Labandará subianderécia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe, recebe da parte de Deus, recebe, recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe a tua vitória, a tua vitória, a vitória que Deus quer te dar nessa manhã, em nome de Jesus. Recebe, recebe, recebe. Tu não veio aqui à toa, não. Tu não veio aqui só para glorificar, não. Ah, Deus, recebe a glória, recebe a honra e dá o teu filho, dá o teu filho em reação, Pai, em reação à atitude de te adorar, em reação à atitude, Senhor, de fé, à atitude de fidelidade, Pai, à atitude de confiar em ti deles, Pai. Dá, Senhor, reage, meu Pai, reage, meu Pai, reage, reage, meu Pai. Abençoa, abençoa, abençoa a tua igreja. Labandará sárgia, labandará súbia, labandará gábia, labandarai, labandarai, bandarai, bandaragábia, labandará subiandareba calabá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Move, Espírito, move, Espírito, move, Espírito, move o teu operar, move o teu operar, move o teu operar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus. Recebe a glória, Jesus. Recebe a honra, recebe o louvor, recebe a majestade. Xarabacanterebia súria, tremanta lavassorgue andarabacalaba. Aleluia, Pai. Aleluia. Dá espírito de ousadia na oração para a tua igreja.
dá espírito de audácia, dá espírito de bravura, de espírito de valentia, dá espírito, dá o espírito. Recebe a ousadia do Senhor, recebe a intrepidez do Senhor, recebe a audácia de Deus, a audácia do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.